Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Olha, assistimos agora o segundo episódio Sim. da última temporada de His Dark Materials. E eu quero saber, antes de falar qualquer coisa, inclusive sobre o primeiro vídeo, só para vocês entenderem muito também do que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo, quero saber de Panda Mendes, que não leu, o que você achou desse segundo episódio? E sabe quando a gente ouve um áudio no vezes 2? Aham. Porque a gente tá cansado dos espaços ou do tempo que a pessoa pensa. Sim. Então, eu assisti. Você se sentiu assim? Eu estou assistindo uma história vezes 2. Tá, vamos lá. Uma coisa que é importante todo mundo saber, tá? Porque a gente recebeu algumas mensagens de pessoas um pouco perdidas com várias coisas. E é normal tá perdido. Não dá pra entender nada, gente. Então, é muito... Minha garganta tá até pegando aqui. É. É muito normal. Primeiro, a segunda temporada foi lançada em 2019. Inclusive, a gente tava lembrando essa semana que na época da CCXP de 2019, a gente tava fazendo live no domingo de CCXP, pós-episódio, Olha isso. conversando com você. Na verdade, foi segunda-feira, porque domingo teve Coxinha XP. A gente fez na segunda-feira, tanto que tinha galera até do Apoia-se que tava junto com a gente lá, Então, lembra? foi no domingo. Não? Foi na Domingo segunda? teve Coxinha XP. Aí a gente fez na segunda. Foi segunda. Caramba. Então foi isso. Enfim, a segunda temporada foi em 2019. A pandemia prejudicou muito a produção da temporada final de His Dark Materials e a gente acha, e aí é 100% especulação, que isso cagou muito o cronograma da HBO e da BBC. Muito. E por isso ela tá sendo exibida desse jeito a temporada. A toque de caixa. Mas, na qualquer minha humilde opinião de fã, fanática quase, por Fronteiras do Universo, eu acho que tem algumas coisas na narrativa que não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Uma coisa é você ter uma história produzida acelerada, da mesma forma que várias séries tiveram isso na pandemia. Sim. Outra coisa é você não saber fazer um roteiro. Tá de qualquer jeito. Não tem nada a ver. Tá coisa de com a qualquer outra, jeito. Tá feita concorda? de qualquer jeito. Que a pessoa que faz o É pra terminar. roteiro... Então, a pessoa que faz o roteiro, ela faz independente da pandemia, o roteiro. Exato. Tem nada a ver esse negócio da produção com Mas isso. assim, aí vem aquelas outras coisas. Pra mim, parece que foi feito o roteiro certo, mas cortaram pedaços na edição. E aí eu tenho um adendo, assim, sobre isso como leitora, né? O livro da Luneta Ambar, que é o terceiro livro da saga, ele é o maior. Ele tem, eu não sei se ele é exatamente o maior, mas ele é muito grande. Ele tem mais de 500 páginas e acontecem muitas coisas. Porque o Philip Pullman, ele tem meio que uma vibe da Sarah J. Maas. Ele faz as coisas irem acontecendo na narrativa dele, porque, de novo, ele é um filósofo. Então ele vai enrolando, falando da plantinha, do mundo tal, e dos bichinhos que são diferentes, e do não sei quezinho. Ele vai enrolando. E aí, de repente, ele fala, gente, 60% do livro, tem que contar uma história, né? E aí ele dá uma acelerada. Então ele, entendeu? A ação, de fato, ela demora a acontecer. Tá. Porque ele fica narrativamente desenvolvendo lá o mundinho dele. Ok, mas Porque ele existem fica filosofando. pontos chaves ali que você não precisa correr. Cara, sinceramente, vamos lá. A Lyra tá dormindo, aí o menino descobre, aí o navio aparece lá na ilha já. Eu não sei em qual mundo eles estão. É tudo no mesmo mundo? Tem isso, assim. Pula de mundo? Eles passam por uma saga, né? Tem toda uma transição do conhecimento do Will, quem ele é, o treinamento dele, o que ele descobre, qual o propósito dele. A Lyra, a mesma coisa, descobrindo o propósito dela. A senhora Coulter fazendo o que tá fazendo com ela, Cara, que é uma coisa que demora. A Lyra é a protagonista. Eu concordo que ela esteja dormindo a maior parte do tempo desses 2 episódios. Sim. Mas no momento que ela tá acordada, ela só tem, por favor, me deixe ir. Mas é isso mesmo. Nesse momento ali da história, é isso mesmo. Mas se cortaram já tanta parte aí de coisa, podia ter... bota alguma coisa pelo menos pra ela falar. Bota nas palavras dela. Lá no mundo dos mortos, onde ela encontra Roger, ela fala com ele. Eu vou te ajudar. Aí acorda. Isso, mas é isso. Ela tá Cara, não desacordada. botaram fala pra essa menina. Então, mas vai botar agora. Ela começa a agir. Agora ela fica psicopata da ação. Calma que vai dar tudo certo ou não. Porque eu já recebi umas mensagens eu perdi a fé já. Eu perdi a fé. Não perca a Eu só fé. quero que acabe. Cris, adorei a história até a segunda temporada. Ana Mendes, presta Me atenção. pegou pelo pé. Eu sou fã. Eu sei. Então, eu vou reclamar, só que nem tanto. Então. Porque eu nunca vi essa história terminar.
entendeu? Eu tive um filme que me deu esperanças. E esse filme, ele foi cagado pelo Vaticano. Mas aí, sabe a minha esperança qual é? Eu quero que acabe logo, de qualquer jeito. Eu vou pegar o livro e vou ler. Ai, sim, é perfeito. Mas é isso, porque... A Lira do livro é tão incrível. Exato. A Daphne é maravilhosa também. Mas o roteiro tá cagado. Eu acho que é muito culpa do roteiro. Mas vamos lá. Eu quero saber uma parada, porque você se assustou com a cena em que o Will quebra a faca. Como assim? É um pouquinho diferente no livro, mas eu quero que você... assim, ele quebra a faca no livro. Mas é diferente o contexto. E eu gostei mais da série. E aí eu quero saber de vocês aí que leram, se vocês também gostaram mais da série. E você tem que trazer agora o livro, por quê? Eu vou trazer, mas tipo, eles contextualizaram de uma forma um pouco mais crível. Mas eu quero que você fale sobre a sua reação antes de eu contar. Então, eu não esperava que a arma que pode matar um deus se quebrasse com base na incerteza do seu portador. Porque é isso, ele ficou tão incerto dos sentimentos dele sobre as inseguranças dele sobre a mãe, porque se a mãe da Lyra está ali protegendo ela, e aí ela joga essa culpa em cima dele, falando: por que você não tá com a sua mãe? Um filho deve estar com a mãe, essa ligação é inquebrável. E ele ficou a vida inteira tão onde está meu pai, que ele de fato abandonou a mãe. E a mãe precisa dele. E, teoricamente, né? Porque a gente sabe que a mãe tá bem, teoricamente, e tal. Mas eu não esperava que a faca quebrasse. Fosse quebrar, né? Então, no livro, é muito mais bizarro, assim. Por isso que eu preferi na série. No livro, quando ele entra, ele vai lá resgatar a Lyra, a senhora Coulter tá dormindo. E aí ele entra no quarto e ele pega a Lyra. E quando ele vai cortar o ar pra ele poder mudar de mundo, a senhora Coulter acorda e olha pra ele. E aí o olhar dela faz ele lembrar da mãe. E aí ele quebra. Mas então é a mesma parada. Então, é a mesma parada, só que muito mais ridícula. Porque você fala, meu Deus, o olhar te desestruturou nesse nível. Ali ela mete uma pressão psicológica. Eu acho que teve um contexto melhor assim. O que eu acho que falta pra série, e eu entendo que seja uma falta de tempo mesmo. Eu acredito que se eu fosse adaptar, se eu tivesse dinheiro e poder de decisão pra adaptar a Luneta Amber, eu adaptaria em 2 temporadas. Porque é um livro que acontece muita coisa. A Luneta Amber, sabe? Eu dividiria em 2 temporadas. Porque é um livro que se trata de se preparar para uma guerra e ao mesmo tempo ter a guerra. Sabe o que eu faria? E todos esses acontecimentos são muito complexos na história. Eu faria um filme da preparação. Um pré. Poderia ser, porque a própria preparação tem muitos acontecimentos e tem muitas referências. O fato da Lyra, por exemplo, estar sendo chamada de Eva tem um motivo. O fato do magistério estar tão psicopata da Lyra, assim. A própria história da autoridade, sabe? Tudo que eles estão falando, tipo, todas as conversas que o Asriel teve nesse episódio especificamente, são conversas extremamente importantes, filosoficamente falando para a história. E são conversas que passaram batido, assim, que ficaram parecendo que era só um cara raivoso, que não tem nenhum autocontrole, que não tem nenhum apego à sua própria filha e que faria de tudo pra vencer essa guerra. Cara, ele é vaidoso? Mas não é tudo sobre isso, sabe? Sim. Ele está travando uma guerra contra uma autoridade que teoricamente soterra o pensamento das outras pessoas. Mas nada é diferente do que foi apresentado nas últimas 2 temporadas. Pra mim é o mesmo personagem. Não, com certeza. Inclusive, eu até gostei dele falar, que eu até reclamei no último vídeo. Falei assim, mas ele é um cara que agora tem uma tecnologia, mas ele matou uma criança e tá pouco se importando. E nesse episódio ele vai e fala, tá pouco matei uma criança à toa, mas era pra estudar um pó. Sim. É isso. Não, ele é super consistente. Ele é vilão. Só que assim, você concorda que só nesse episódio, lembrando que a galera viu a 2ª temporada em 2019, isso. E nem todo mundo tem tempo de ler o livro ou de reassistir a série. Com certeza. Só nesse 2º episódio, olha o que já foi posicionado no tabuleiro, né? O Asriel tá juntando uma galera, né, um grande exército para lutar contra a autoridade. Pra chamar a atenção da autoridade. Contra os exércitos da autoridade, porque ele acabou de descobrir nesse episódio que a autoridade não manda mais, ela tem um regente. E aí tem um motivo que não foi falado nesse episódio ainda, mas tem um motivo pra autoridade
não ser ainda a autoridade ali. A autoridade é o criador, não é isso? Aquele que É o anjo que se diz criador. Tá. Ele não é o criador de Não, fato de nada. Mas ele só fala que é. Ele se deu o título de criador. De criador. E aí, ele tá ali reunindo, junto com a ajuda da Ruta, com, enfim, todos eles ali, eles estão reunindo o maior exército da existência para lutar contra a autoridade. Sim. E ali dentro daquele acampamento, você já tem ali uns vislumbres, por exemplo, da tecnologia que ele tá usando. Sim. Que ele tá indo realmente através desses ecos e sussurros dos mundos, atrás dos melhores guerreiros e tudo mais. Tudo para quê? Para questionar a autoridade. E isso que é muito legal. De todos os diálogos que ele teve ali, esse é o mais importante. O interessante é que ele, por exemplo, usa a magia das feiticeiras, o conhecimento de outros mundos, a tecnologia que ele está desenvolvendo. Então, tudo que o magistério não apoia, ele utilizou e tipo, abraçou a causa e vamos trabalhar juntos sobre esse conhecimento para poder chamar atenção. Porque... E olha como é curioso, né? Ele tá lutando contra a religião. É isso, assim. Traduzindo em miúdos, é literalmente isso. E ele fala contra que qualquer tipo de religião. A arma dele é a ideologia de uma religião. Né? É a ideologia de um ser supremo. Isso. E aí ele fala, tipo, contra isso não tem arma, não tem tanque de guerra, não tem exército, é questionar. Isso. Questionar machuca e quebra a supremacia. Exato. E isso é Philip Pullman trazendo, assim, séculos de história de questionamento de religião. Né? Como assim a gente vai viver num mundo com uma doutrina que decidiram criar? Qual é a prova de que Deus existe? Lembrando que Philip Pullman é ateu. Portanto, ele não acredita que existe um Deus. E aí ele questiona o homem que criou o Deus, que seria essa autoridade. Assim entendeu? como existem filósofos que pregam a morte de Deus, como Nietzsche, existem diversos outros filósofos que pregam a existência de Deus, Sim. como Santo Agostinho, Exato. São Tomás de Aquino, tipo... E aí o que o Philip Pullman traz é esse questionamento. A gente vive num mundo... E aí, no caso de Fronteiras do Universo, são vários mundos. E ele foi esperto de criar essa alternativa de vários mundos, porque ele exime ali a responsabilidade de estar falando do nosso. É tanta coisa diferente em todos os mundos que a gente praticamente não se encaixa em nenhum, porque o nosso é diferente de todos, né? Então ele foi muito esperto. Mas... o nosso pra mim é igual ao do Will. O nosso mundo é o mundo do Will. Teoricamente, né? Existe o mundo do Will, que é o mais parecido com o nosso, mas tem algumas... peculiaridades ali também que são um pouquinho diferentes. Mas é o que mais se aproxima do nosso. Na série, eu não vi nada de diferente. É o que mais se aproxima do nosso. Mas aí, do outro lado, só nesse segundo episódio, tá? Você tem toda essa revelação do lado do Azrael. Sim. De qual é o motivo da luta, o que ele é capaz de fazer, o que ele tá abrindo mão. E ele abriria a mão da própria filha sim pra vencer essa guerra. Porque, de acordo com ele, tá acima de tudo. Não esperava nada diferente dele. Então, ele tá agindo tal qual a autoridade. Abriria a mão de tudo para o quê? Fazer valer a sua própria ideia, a sua própria ideologia. Do outro lado, a gente tem a senhora Coulter que quer proteger a Lyra do magistério. Ponto. É literalmente só isso nesse momento. E aí, no braço aqui, junto com esse núcleo, tem o Will, que quer salvar a Lyra. E depois que ele salvar a Lyra, ele quer ir pro Azrael porque ele prometeu pro pai que ia lutar. A luta do Azrael. É literalmente isso, a trama dele. Sim. E é isso que ele tá fazendo agora. Não, é importante chegar a esses pontos que realmente tem coisa aí que eu não lembrava. Exato. E isso daqui... Essa promessa pro pai, ele até comentou, mas eu prometi pro meu pai. Não sei o que você prometeu. Exatamente. Ele prometeu, ele vai lutar essa luta porque é o lado certo da história, de acordo com o pai dele e tudo mais. Tá ótimo. E aí o Yorick tá junto, beleza. Até aí tudo bem. A gente vai só aceitando as junções. Imagina a viagem do sono da Lyra, acordando ali, falando, caraca, o que tá acontecendo? Então, mas aí o braço solto que eu falo, cara, esse roteiro tá mal escrito. É a Mary. Porque a Mary brotou do nada nesse episódio. Dos gravetinhos. Viu? Ele tava aqui pensando, quem é Mary? Isso. A Mary brotou do nada nesse episódio. E ela tá lá conversando com as meninas que estão falando sei lá o quê. E ela tá falando, não, tô aí viajando pelos mundos com os gravetinhos. Tá tudo ótimo, minha vida. Qual é a função da Mary? Então, pelo que eu lembro do gravetinho, teve uma parada que tinha um acúmulo de pó nesses gravetos também. Mas é igual o... Ai, a gente até chegou a falar o Feng Shui. Isso. Tem um nome de um... Eu esqueci o nome do negócio. Mas é a comunicação lá dos coisinhas asiáticas. É que nem jogar búzios.
Meio que isso, é tudo pó. Isso. Entendeu? São formas do universo se comunicar com você. Basicamente é isso. É meio que a lei do segredo também, sabe? Mas aí, você lembra o que a Mary tá fazendo? Não tem a Você menor- sabe porque ela Eu saiu sei da que universidade? ela tinha lá o estudo da universidade sobre o pó. Sim. E aí meio que foi bloqueado dela. Não sei. Ela foi descoberta, né? Tipo, a revelação ali do negócio dela e ela meteu o pé ali. Porque ela chegou na autoridade. Lembra que ela, na verdade, não autoridade, mas ela conseguiu falar como anjo. Né? Era a autoridade aquele anjo? Não era autoridade, era um anjo. Eu não lembro se era autoridade exatamente. Assim. Porque meio que... agora eu não lembro direito. Mas ela tem uma saga. E ela é muito importante pro final da história. A Mary. Porque são 3 núcleos que a gente tem. O núcleo do Asriel, com a guerra contra a autoridade. O núcleo da Lyra e do Will. E a senhora Coulter tá meio que entre o do Asriel e o da Lyra. E tem o da Mary. Que ninguém faz ponte com a Mary. E o da Mary, ninguém tá fazendo ponte com nada. Ninguém Só tá a Lyra de sabe nada. dela. E assim, o Will sabe também. E aí, dentro da história da Mary, tem desenvolvimentos que eu quero ver como a série vai fazer. Mas assim, prestem atenção, porque é importante o desenvolvimento da Mary. Porque parecia uma parada nada a ver, Não assim. é ponta solta, é importante. Ela faz parte da história até o fim. Ah, tá. Entendeu? Tem que prestar muita atenção nessa história. Legal. Mas é legal, que bom. Mas assim... Você tá se botando demais porque você ama, e eu sei. Sim. Mas a história não tá boa. Não, tá cagada. Mas eu continuo amando, porque eu sou dessas. Eu vou amar incondicionalmente. Eu estou seguindo, e que bom que a gente tá fazendo esse vídeo pra você dar uma dica. Porque, como sempre, só pra vocês saberem, a gente assiste E sem não falar um conversa. com o outro. A gente deixa todas as nossas opiniões aqui pro vídeo. Sim. Então, assim, eu assisto e faço... vamos lá gravar o vídeo e tal. Mas, assim, não é algo como, por exemplo, qualquer outra maratoxinha que a gente faz, que eu fico na ânsia de vir gravar e de conversar e de trocar ideia. E eu sinto que nos comentários do primeiro vídeo a galera também tá nesse ritmo, Tem muita gente sabe? que não tá entendendo. E aí eu já queria até pedir Eu estou com pra um vocês. sentimento de descaso com uma história maravilhosa. Eu também tô. É um livro muito descaso. complexo, é uma história muito complexa. Mas até a segunda temporada tava bom. Então, tava. Eu sentia vontade de fazer live, você sentia vontade de Mas eu conversar. realmente acho... Mas eu sinto vontade de conversar ainda. Mas eu realmente acho Mas que esse livro final ele deveria ter sido dividido em 2 temporadas. Eu acho que ele teria sido melhor aproveitado. Ia ser cancelado, Cris. E a história seria Ia ser melhor. cancelado. Não, com certeza seria. Como tantas outras coisas da HBO Max Com foram certeza canceladas, seria. ia ser Eles estão cancelado. entregando, tipo, se livra logo disso aqui. É. Mas o que eu ia pedir é, você que tá aí do outro lado, que não leu o livro, deixe perguntas aqui. Porque aí no próximo vídeo, se for o caso, ou até num vídeo extra, Boa. a gente faz aqui respondendo as dúvidas de vocês. Legal. Eu sei que vocês já assistiram até o 4º episódio. Então chegando lá, Pode colocar seus comentários e suas perguntas aqui. A gente vai terminar agora, eu vou postar esse vídeo agora mesmo. A gente tá gravando 9 da noite do dia 14 e vai sair daqui a 10 minutos esse vídeo. E assim que a gente publicar, a gente vai dar play no 3º vídeo. Boa. No 3º episódio. Porque vocês já estão me dizendo que se debulharam em lágrimas no 4º episódio. E eu imagino qual seja o motivo. E eu quero muito que o Panda veja isso. Muito. Eu tô muito ansiosa pra ele ver esse momento, porque esse momento choca todo mundo. Eu lembro de chorar, de soluçar no livro. Meu Deus. Muito, assim, de parar e não conseguir caminhar de tanto negócio, Você sabe? acabou de fazer o gancho perfeito para as pessoas assistirem até pelo menos o 4º vídeo. É isso. Vamos ver se eu me emociono. Hoje então, eu falo, comenta né, aqui. gente, esperando até o final. Não tem como não se emocionar. Se eles fizerem do jeito do livro, não tem como se emocionar. Não se emocionar. Deixa aqui no comentário sua pergunta, sua dúvida, qualquer coisa que a gente pode fazer um vídeo resposta pra vocês aqui, só respondendo os comentários. Isso é bom. E, cara, é aquilo, né? Eu vou dar 2 tapas em His Dark Materials, mas pegarei His Dark Materials depois, tal qual a senhora Coulter com o seu querido macaquinho dourado, e colocarei no meu colo com a cara mais lavada do mundo para fazer carinho. Porque é isso, essa é a minha relação com His Dark Materials nesse momento. Entendeu? Tadinho do macaco, né? É isso, eu tô dando a pedra na mão de His Dark Materials, falando, bate na minha cabeça. E tô com ódio do macaco, mas tô abraçando o macaco, entendeu? Entendi. Eu sou essa pessoa. A senhora Coulter sumiu. Ela não tava mais lá. E aí, cadê ela? O bichinho apagou ela, mas quando a Real chegou, ela já não tava mais Cadê a lá. senhora Coulter? É isso, vamos continuar então, porque a Marisa tá aí com tudo. Isso aí. Vai comentando, vamos conversando, manda pros seus amigos. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva. Boa. A gente é doido assim mesmo.
os cenários mudam o tempo todo, os formatos mudam o tempo todo. Não existe porque cenário nem formato. a gente não vive padrão aqui. Não, entendeu? a gente não... A gente vive a vida real. Isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Agora o Panda leva o dedo lá pra desligar.